há 2000 anos. Segunda parte, capítulo 2, Sombra e Núpcias. As exéquias de Flamínio compareceram numerosos afeiçoados do extinto, além das muitas representações sociais e políticas de todas as organizações a que radicara o seu nome digno e ilustre. Entre tantos elementos, não podia faltar a figura do pretor Salvio Lentulus, que nas homenagens póstumas se fez acompanhar da mulher e da filha, que fizeram o possível por bem representar a comédia de suas fingidas mágoas pela morte do grande senador, junto de Calpurnia, que se debulhava nas lágrimas dos seus mais dolorosos sentimentos. Ali mesmo, no Palácio dos Severos, encontraram-se os membros da família Lentulus, com a evidente aversão de Públio pela presença da esposa do tio, enquanto as senhoras trocavam impressões dolorosas na afetada etiqueta das trivialidades sociais. Fúvia e Aurélia notaram com profundo desagrado a expressão carinhosa de Plínio Severus para com Flávia Lentúlia, a quem distinguia com especial atenção nas solenidades fúnebres, como a demonstrar as preferências do seu coração. Eis porque, daí a algum tempo, vamos encontrar mãe e filha em palestra animada sobre o assunto na intimidade do lar, dando a entender a mesquinhez de seus sentimentos. Embora os cabelos brancos infundissem veneração na fronte materna, que apesar disso não se deixava vencer pelos argumentos da experiência e da idade. Eu também, exclamava Fúvia maliciosamente, respondendo a uma interpelação da filha. Muito me surpreendi com as atitudes de Plínio, por julgá-lo um rapaz cioso do cumprimento de seus deveres. Mas não me interessei pelos modos de Flávia, porque sempre achei que filhos têm de herdar fatalmente as qualidades dos pais, e mais particularmente no caso presente, quando a herança é materna, com mais bases de certeza irrefutável para o nosso julgamento. Ó mãe, queres dizer então que conheces a conduta de Lívia a esse ponto? Perguntou Aurélia com bastante interesse. Nem duvides que seja de outra forma. E a imaginação caluniosa de Fúvia passou a satisfazer a curiosidade da filha, com os fatos mais inverosímeis e terríveis, sobre a esposa do senador, quando de sua permanência na Palestina, glosados pelas expressões de ironia e desprezo da jovem, dominada pelos mais acerbos ciúmes, terminando a narrativa nestes termos. Somente tua tia Cláudia poderia contar-te literalmente o que sofremos em face do perjúrio dessa mulher que hoje vemos tão simples e tão retraída, como se não conhecesse as experiências mais fortes deste mundo. Não podemos esquecer que nos encontramos diante de pessoas tão poderosas na política como na astúcia. O sobrinho de teu pai, além de marido profundamente infeliz, é um homem público orgulhoso e malvado. Não me consta houvesse ele corrigido a esposa descriteriosa e infiel depois de haver verificado com os próprios olhos a sua traição conjugal. Mas bastou que ela o fizesse sofrer com as suas deslealdades para que todos nós, os romanos, que nos encontrávamos na Judéia, pegássemos o fato com os mais horríveis tributos de sofrimentos. Possuíamos um grande amigo na pessoa do lictor Sulpício Tarquínios, que foi assassinado barbaramente em Samaria, em trágicas circunstâncias, sem que alguém até hoje pudesse identificar seus matadores para o merecido castigo. Nossa família, que tinha interesses vultuosos em Jerusalém, foi obrigada a voltar precipitadamente para Roma, com graves prejuízos financeiros de teu pai e, por último,
prosseguia a palavra venenosa da caluniadora. O grande coração do meu cunhado, Pôncio, sucumbiu sob as provações mais injuriosas e mais rudes. Destituído do governo provincial e atormentado pelas mais duras humilhações, foi banido para as Gálias, suicidando-se em Viena em penosas circunstâncias, acarretando-nos inextinguível desgosto. Em face dos martírios suportados por Cláudia em virtude da nefasta influência dessa mulher, não me surpreendo, portanto, com as atitudes da filha procurando roubar-te o noivo futuroso. Urge trabalharmos para que tal não aconteça, minha mãe, replicou a moça sob a forte impressão dos seus nervos vibráteis. Já não posso viver sem ele, sem a sua companhia. Seus beijos me ajudam a viver no torvelinho das novas preocupações de cada dia. Fúvia ergueu então os olhos, como a examinar melhor a ansiedade que se estampara na fisionomia da filha, redarguindo com um ar inteligente e malicioso. Mas tu vens entregando a Plínio dessa maneira? A jovem, todavia, tremendo de cólera, recebeu a indireta dentro dos infelizes princípios educativos a que obedecia desde o berço. Exclamou em fúria. Que pensas então que fazemos indo às festas e aos circos? Porventura serei eu diferente das outras moças do meu tempo? E alteando a voz como alguém que necessitasse defender-se, pronunciando um libelo contra o acusador, desatou em considerações inconvenientes, através de termos asquerosos, rematando. E tu, mãe, não tens igualmente? Fúvia, porém, de um salto, colou-se ao corpo da filha, numa atitude acrimoniosa e severa, exclamando com fria serenidade. Cala-te, nem mais uma palavra, pois que não era meu propósito acalentar uma víbora no próprio seio. Compreendendo, porém, que a situação podia tornar-se mais penosa em virtude das suas grandes culpas, como mãe, como esposa e na qualidade de mulher, exclamou com voz quase melíflua, como a dar uma triste lição à própria filha. Ora esta, Aurélia, não te aborreças. Se falei desse modo, foi para te insinuar que não podemos cativar um homem para as nossas garantias femininas no matrimônio, dando-lhe tudo de uma só vez. Um homem nervoso e galanteador, qual o filho de Flamínio, conquista-se por etapas, fazendo-lhe poucas concessões e muitos carinhos. Bem sabes que o primeiro problema da vida de uma mulher da nossa época se resume, antes de tudo, na obtenção de um marido, porque os tempos são maus e não podemos dispensar a sombra de uma árvore que nos abrigue de surpresas penosas entre as asperezas do caminho. É verdade, mãe, respondeu a jovem totalmente modificada, mercê daquelas astuciosas ponderações. O que me dizes é a realidade, e já que são tão grandes as tuas experiências, que me sugeres para a realização dos meus desejos? Antes de tudo, retornou Fúvia perversamente, devemos recorrer aos argumentos do ciúme, que são sempre mais fortes, quando existe um interesse mais ou menos sincero de conseguir alguma coisa em assuntos de amor. E já que te entregaste tanto ao filho de Flamínio, vê se aproveita as primeiras festas do circo, provocando-lhe impulsos de inveja e despeito. Não têm sido cortejadas pelo protegido do questor britânicos? Emiliano? Perguntou a moça interessada. Sim, Emiliano. Trata-se igualmente de um bom partido, pois o seu futuro nas classes militares parece de ótimas perspectivas. Procura seduzir-lhe a atenção diante de Plínio, de modo a fazermos todo o possível por conseguir-te o descendente dos Severos.
que afinal é o partido mais vantajoso de quantos apareçam. Mas se o plano falhar para nosso desgosto, resta-nos recorrer às ciências de Araxés, com os seus ungüentos e artes mágicas. Pesado silêncio fizera-se entre ambas, no exame daquela perspectiva de recorrer, mais tarde, às forças tenebrosas de um dos mais célebres feiticeiros da sociedade de então. Dias se passaram sobre dias, porém o filho mais moço de Flamínio não voltou a cortejar a filha do pretor Sálvio Lentulus. E quando, daí a algum tempo, voltou a frequentar os circos festivos e ruidosos, não teve grande surpresa encontrando na intimidade de Emiliano aquela a quem se sentia ligado tão somente pelos laços frágeis e artificiais da lascívia e dos hábitos viciosos do tempo. A Aurélia, todavia, não se conformava intimamente com o abandono a que fora votada, planejando a melhor maneira de exercer oportunamente sua vingança, porque Plínio, ante as vibrações cariciosas do amor de Flávia Lentulus, parecia um homem inteiramente modificado. Afastara-se espontaneamente das bacanais comuns da época, fugindo igualmente dos companheiros antigos que o arrastavam no torvelinho de todos os vícios e leviandades. Parecia mesmo que uma força nova o guiava agora para a vida, talhando-lhe de novo o coração para os ambientes cariciosos e lúcidos da família. No palácio dos Lentulus a vida transcorria com relativa tranquilidade. Calpurnia passava ali os primeiros meses depois do falecimento do marido, em companhia dos filhos, enquanto Plínio e Flávia teciam o seu romance de esperança e de amor nas luzes da mocidade, sob a bênção dos deuses de quem não se esqueciam na culminância radiosa da sua doce afeição. Aliando-se das inquietações da época, Plínio recolhia-se, sempre que possível, aos seus aposentos no palácio do Aventino, entregando-se à pintura ou à escultura, em que era exímio modelando em preciosos mármores belos exemplares de Vênus e de Apolo, que eram dados a Flávia como recordação do seu intenso amor. Ela, por sua vez, compunha delicadas joias poéticas, musicadas na lira por suas próprias mãos, oferecendo as flores d'alma ao noivo idolatrado, em cujo espírito generoso colocara os mais belos sonhos do coração. Apenas uma pessoa não tolerava aquele formoso encontro de duas almas gêmeas. Essa pessoa era Agripa. Desde o instante em que vira a filha do senador no porto de Óstia, pensou haver encontrado a futura esposa. Supunha-se o único candidato ao coração daquela jovem romana. Enigmática, inteligente, em cujas faces coradas brincava sempre um sorriso de bondade superior, como se a Palestina lhe houvesse imposto uma beleza nova, cheia de misteriosos e singulares atrativos. Mas, à vista dos projetos de casamento do irmão com Flávia, seus planos haviam fracassado totalmente. Debalde presumira haver encontrado a mulher dos seus sonhos, porque a ternura, os caprichos dela pertenciam ao irmão unicamente. Foi por esse motivo que, de par com o retraimento de Plínio Severus dentro do lar para a organização de seus próprios projetos futuros, Agripa se desviara para uma longa série de atos impensados, acentuando cada vez mais a feição extravagante de sua personalidade, preferindo as companhias mais nocivas e os ambientes mais viciosos. No curso dos seus desvios numerosos, adoecera gravemente, inspirando cuidados à sua mãe,
que se desvelava pelos filhos com o mesmo carinho de sempre. Vamos encontrá-lo desse modo, por uma bela tarde romana, no mesmo terraço onde vimos Públio Lentulus em amargas meditações nas primeiras páginas deste livro. Virações cariciosas refrescavam o crepúsculo ainda saturado dos clarões de sol formoso e quente. A seu lado, Calpurnia examina algumas peças de lã, deitando-lhe olhares afetuosos. Em dado momento, a veneranda senhora dirige-lhe a palavra nestes termos: Então, meu filho, rendamos graças aos deuses, porque agora te vejo muito melhor e a caminho do mais franco restabelecimento. Sim, mãe, murmurou o moço convalescente. Estou bem melhor e mais forte. Todavia, espero que nos transfiramos para nossa casa dentro de 2 dias, a fim de poder consolidar minha cura, procurando esquecer. Esquecer o quê? Perguntou Calpurnia, surpreendida. Minha mãe, respondeu o jovem enigmaticamente. A saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua enfermo. Ora, filho, deves abrir-me o coração com mais sinceridade e mais franqueza. Confia-me as tuas mágoas mais íntimas, pois é possível que te possa dar algum consolo. Não, mãe, não devo fazê-lo. E assim falando, Agripa Severus, fosse pelo estado de abatimento em que ainda se encontrava, fosse pela necessidade de um desabafo mais intenso, desatou em pranto, surpreendendo amargamente o coração materno com a sua inesperada atitude. Mas que é isso, filho? Que se passa em teu íntimo para sofreres desta forma? Perguntou-lhe Calpurnia, extremamente penalizada, enlaçando-o nos braços carinhosos. Dize-me tudo, prosseguiu aflita. Não me ocultes tuas mágoas, Agripa, porque eu saberei remediar a situação de qualquer modo. Minha mãe, disse ele, então num tom longo desabafo, eu sofro desde o dia em que Plínio me arrebatou a mulher desejada. Sinto na alma uma atração misteriosa por Flávia e não posso conformar-me com a dolorosa realidade desse casamento que se aproxima. Acredito que se meu pai ainda vivesse, procuraria salvar minha situação, conquistando para mim esse matrimônio com as resoluções providenciais que lhe conhecíamos. Esperei sempre através de todas as venturas da mocidade que me surgisse no caminho a criatura idealizada em meus sonhos, para organizar um lar e constituir uma família. E quando aparece a mulher de minhas aspirações, eis que me arrebatam. E quem? Porque a verdade é que se Plínio não fosse meu irmão, não vacilaria em usar e abusar dos mais violentos processos para atingir a consecução dos meus desejos. Calpurnia ouvia-o em silêncio, compartilhando das suas angústias e das suas lágrimas. Ignorava aquele duelo silencioso de sentimentos. Somente agora podia compreender a moléstia indefinida que lhe devorava o filho mais velho avassaladoramente.